momento do planeta. Nós ainda estamos em guerra na Ucrânia, estamos em guerra lá em Israel com Hamas, né? Também não pode esquecer, tem Israel e Hamas com aquela confusão, Europa com as confusões da Europa, e os Estados Unidos nesse momento de transição política. O chinês faz ali um estudo, olha só, qual é a maior possibilidade? O Trump vencer. O Trump assume quando? Janeiro. Então, ou ele ataca agora, nesses próximos meses, antes das eleições de novembro, ou ele deixa para atacar realmente mais para frente, quando a capacidade militar chinesa, essa é uma outra possibilidade, quando a capacidade militar chinesa for realmente tão maior que ele possa fazer esse ataque com mais tranquilidade. A questão é, Estados Unidos não está parado, Taiwan não está parado. Ou seja, os Estados Unidos estão desenvolvendo tecnologias, drones, como eu falei, a grande novidade da guerra da Ucrânia, drones. Tanto aéreos como navais. Os navais é a grande novidade, mas os aéreos também se desenvolveram. E aí tem inteligência artificial. E você ter esses drones, independentes, né? Ou seja, sem você precisar guiá-los, digamos assim. Você lança um bicho desse, esse cara vai e faz o que tem que fazer. Atraca, atira, explode, drone kamikaze, você tem vários tipos de drone. Então essa tecnologia nova de drones, eu acho que pode acelerar também a decisão chinesa, porque ele sabe que os Estados Unidos estão investindo nessa tecnologia de drones, e você imagina, Glauber, ele encher Taiwan desses drones, que vai dificultar um avanço chinês, uma invasão de chinês na ilha. Então, assim, eu vejo esses próximos meses com muita preocupação, assim, na possibilidade de ter efetivamente uma ação militar ali para aproveitar esse momento, né? E eu não tô vendo ninguém falar nisso agora, pelo menos eu não vi ninguém falar sobre isso, mas eu acho que é um momento bastante tenso aí, lá naquela região, com essa possibilidade, eu acho. Tá, então fazendo esse alerta e essa previsão, né, de uma possibilidade, na tua análise, como é que fica o mundo se esse ataque acontece agora em 2024? Olha, de novo, tudo vai depender do tempo que durar. Se a China fizer um ataque rápido, vai ter protesto, vai ter voto na ONU contrário à ação chinesa, mas morre. Assim, porque o problema que comprometeu a Rússia foi que ela não esperava que fosse... A própria Rússia não esperava que fosse demorar tanto tempo na Ucrânia. Posso fazer só uma observação nesse ponto? Pode. O Putin fala que é uma operação especial. Sim. Ele quis acabar logo com isso? Quis. Porque eu já escutei em muito podcast aqui, análise que o Putin, ele tá ganhando tempo, os dois lados estão testando poder militar, estão se preparando para um evento maior, e o que ele quer mesmo, ele já conseguiu. O objetivo estratégico dele já está alcançado, então ele não entrou com força, ele entrou com 20% da capacidade. O que você analisa sobre isso? Vamos lá. Vamos lembrar como é que começou o conflito, né? Logo ali no final de fevereiro de 2022, né, quando começou efetivamente as ações, qual foi a principal ação militar russa? Atacar Kiev, que é a coluna de blindados que você falou anteriormente. Sim. Ou seja, o objetivo... Qual era a ideia do Putin, né? Eu vou conquistar Kiev militarmente, vou tirar o governo. Na verdade, ele foi assessorado, até com certa lógica, de que o Zelensky fugiria, e o Zelensky foi convidado para retirar o governo dele de Kiev e levar para outros países. Então, os russos viram esse cenário antes. Olha, quem é o presidente da Ucrânia? É o Zelensky. Quem é o Zelensky? Um comediante. Esse cara, na hora que eu invadir, ele vai fugir. Eles iam chegar vamos supor, o cenário que eles estavam construindo. Porra, eu vou atacar Kiev, o Zelensky vai fugir, eu vou colocar um presidente pró-Rússia, e esse cara, eu não preciso invadir nada. Porque o problema do Putin não é invadir o território da Ucrânia, é garantir que a Ucrânia não passasse pela OTAN. Se você bota um presidente pró-Rússia, você não precisa invadir a Ucrânia. Não precisa matar o ucraniano. Tanto é que a gente viu toda uma preocupação da Rússia de não fazer grandes ataques nos centros urbanos. A gente não viu um número de mortos de civis ucranianos grande, né? O número de civis ucranianos mortos foi muito pequeno, comparado com outras guerras. A gente não viu ataques russos. Por quê? Porque o russo não quer perder o corações e mentes do ucraniano. Ele não quer deixar a população ucraniana... Não queria, né? Agora, 2 anos e meio, óbvio que o ucraniano detesta o russo, né? Aquele que ainda tinha dúvida, detesta o russo. Mas a ideia inicial da Rússia era isso. Era tomar Kiev, colocar um presidente pró-Rússia em Kiev, na Ucrânia, e ficava por isso mesmo. A Rússia não tem interesse nisso. Né? Porque, de novo, a Rússia era o maior fornecedor de petróleo e gás para a Europa. Então, a Rússia imaginou um conflito rápido. Então, essa era a ideia da Rússia em relação à Ucrânia. Como isso não aconteceu, ele teve que mudar a estratégia dele. Então, ele teve que atacar... Não, mas lembra só, ele teve que utilizar os mercenários do Grupo Wagner. Para você usar os mercenários num conflito dele, o Grupo Wagner, ele ia buscar soldados do Grupo Wagner nas prisões russas. Eles ofereciam um contrato para os presos russos mais violentos, de que se o cara sobrevivesse 1 ano no campo de batalha, ele tinha perdoado a pena dele. O cara estava preso. Olha só, você acha que um país top de exército, preparado militarmente, ele precisava fazer isso? Então são pequenos elementos que a gente não pode esquecer, que ano passado teve a revolta do Grupo Wagner. O Grupo Wagner efetivamente recuou, saiu, e teve uma parte do Grupo Wagner que estava indo em direção a Moscou. Isso foi em julho do ano passado. E não foi um ensaio? Foi real? Eu acho que foi real, tanto é que mataram lá o chefe do Grupo Wagner, o Prigozhin. Então, assim, eu acho que efetivamente ali foi uma demonstração que nem todos na Rússia estão de acordo com o conflito, na maneira como o conflito está sendo conduzido. O conflito está, sim, tendo efeitos sobre a Rússia. Isso preocupa, obviamente, a elite russa, né? Quem sabe exatamente os números corretos da guerra. E, obviamente, que a população, de uma maneira geral, não tem a informação correta, não sabe exatamente o que está acontecendo no campo de batalha. Então, a situação, no conflito, voltando para a questão de Taiwan, a gente vê essa questão da Rússia na Ucrânia ainda meio aqui incerta, com a possibilidade do Trump vencer, ele negociar com Putin, negociar com Zelensky, um cessar-fogo ali naquela região, e aí sim os Estados Unidos partir com força para Taiwan, China, proteção daquela região. Por isso é que eu acho que a China
deve estar considerando aí, com muito cuidado a possibilidade de ir invadir Taiwan agora. Se não for agora, vai ser mais lá pra frente, quando ela realmente tiver uma capacidade militar que ela possa invadir Taiwan com mais tranquilidade, etc, etc. Mas eu acho que em algum momento ela vai invadir Taiwan, e eu acho esse momento agora um momento muito perigoso. Minha avaliação. E capacidade de defesa de Taiwan, cara? Taiwan tem forças armadas, Taiwan está desenvolvendo, tem marinha, Taiwan tem submarino, que a Ucrânia, por exemplo, não tinha, né? A Ucrânia não tinha submarinos. A Taiwan tem 2 submarinos antigos, está construindo 8 submarinos novos, convencionais, mas são submarinos novos. E no caso de Taiwan, não tem problema de ser convencional, por causa justamente da distância do canal ali, é pequeno, né? Ele não precisa ter um submarino nuclear, né? Então, para Taiwan ter um submarino convencional, o primeiro já ficou pronto, o primeiro submarino, então Taiwan tem uma capacidade militar, sim. Né? Se a gente entrar aí nesses rankings aí de poder militar, a gente vê a Taiwan aí 28º, 29º poder militar do mundo. Então, Taiwan tem forças armadas. Ou seja, não vai ser fácil, mas a China tem um volume, né? E tá do lado. Então, a China vai vir com vários navios ao mesmo tempo. Aliás, se você for ver os sites especializados, né, os últimos exercícios militares que a China fez em volta de Taiwan, o desenho daquilo ali é impressionante. Né? Então você vê as áreas, né, de exercício de tiro, por exemplo, que a China faz em volta no mar, né, em volta de Taiwan. Você vê vários treinamentos que a China fez em volta da ilha, e aquilo ali para virar real é rápido, né? A China está, por exemplo, treinando embarque de fuzileiros navais chineses em navios comerciais, porque essa também é uma deficiência que a China tem hoje. Ela não tem um número de navios anfíbios, né, militares suficiente para levar os fuzileiros navais em quantidade lá para Taiwan. Esse é um outro ponto. Assim, a China está se preparando, cara. Agora, quando que efetivamente isso vai acontecer, é difícil da gente prever. Eu te faço a pergunta porque, levando em consideração que os Estados Unidos não entrem, né? Os Estados Unidos não entrando, Taiwan deveria se defender sozinho. Isso. Taiwan sabe disso. Tem que ter condições. Taiwan sabe disso. E aí que eu falei pra você, Taiwan não tá parado. Taiwan tá se desenvolvendo, né? Taiwan tá se desenvolvendo em termos de defesa. Mas aquilo que eu comentei também já com você, capacidade de defesa demora, né? Não é rápido. Você vai construir submarino, é um agora, no outro ano, não é imediatamente, né? Não é que nem você ir no supermercado e comprar pistola, né? Ou seja, você ter navios de maior porte, você ter capacidade de defesa de maior porte, faz diferença. E aí entra a questão dos drones. Drone você constrói mais rápido, né? Essa é a diferença importante. Drone você constrói mais rápido. Então essa capacidade de drones, que a gente não tem ainda, eu não tenho os números corretos de qual é a capacidade de drones de Taiwan, mas eu avalio que eles estejam crescendo rapidamente. Então essa capacidade de drones, especificamente de Taiwan, ajudado pelos Estados Unidos, essa é uma ameaça para a China. E a China também sabe disso. A China, obviamente, tem muitos espiões lá em Taiwan, sabe exatamente o que está chegando lá de armamento, de drone, etc. E ela está botando tudo nesse cálculo. Né? E aí eu volto à questão do líder. Né? Xi Jinping está com 71 anos, ele quer se eternizar como o grande líder chinês. Ele quer ser o novo Mao Tse-tung e o cara que vai retomar a ilha para a China. Então, todos esses elementos estão na mesa. Ele está vendo questão americana, possibilidade do Trump assumir em janeiro, ele está vendo essa questão dos drones, que é uma coisa que você pode aumentar a capacidade de Taiwan rapidamente, ele está olhando tudo isso. E aí ele joga isso na mesa para decidir qual é o melhor momento, efetivamente, de invadir a ilha. Mas na minha avaliação, volto a insistir, China vai invadir Taiwan. Se não vai ser agora, em algum momento eles vão invadir Taiwan. Tá. Antes de entrar no tema Israel e para concluir esse tema China-Taiwan, tem um superchat que o Mano Volta vai ler agora. Isso Fala mesmo, irmão. Foi o Robson 2.0. Ele mandou aqui, ó. A China invadir agora Taiwan teria que se mobilizar. Os Estados Unidos saberiam disso e teriam tempo para mobilizar forças para defender Taiwan ou não? Esse é o superchat de quem? Do Robson 2.0. Robson, excelente questão. Aí tem uma questão também geográfica. Muito boa pergunta, Robson. Tem a questão geográfica, né? Os Estados Unidos ele possui a 7ª esquadra lá no Japão, né? A 7ª esquadra americana, ela fica sediada no Japão. Inclusive tem um porta-aviões dos Estados Unidos permanentemente alocado à 7ª esquadra, ou seja, é uma esquadra muito poderosa que os Estados Unidos têm lá no Japão, mas não é suficiente. Os Estados Unidos, se efetivamente, aquilo que eu comentei antes, né? Eu tenho minhas dúvidas se os Estados Unidos vão atacar os navios chineses efetivamente, mas se a gente assumir que sim, que os Estados Unidos vão efetivamente se contrapor contra os chineses, os Estados Unidos vão ter que ter reforço lá da costa oeste. E aí os navios têm que sair lá de San Diego, né, do Havaí, para cruzar o Pacífico e chegar na área de operações. Tudo isso o chinês sabe, né? O chinês tem isso no quadro dele, assim, né? É o que a gente chama, lá no planejamento militar, lá na Escola de Guerra Naval, a gente chama de fator tempo-distância, né? Os caras sabem quanto tempo vai demorar para sair um porta-aviões dos Estados Unidos lá da costa oeste americana, cruzar o Pacífico, chegar lá. Ou seja, não dá tempo. Não dá tempo. Ou seja, a China é muito mais próxima de Taiwan do que os Estados Unidos teria condições de reagir. Como os Estados Unidos não sabem quando que isso vai acontecer, o que os Estados Unidos faz? Ele tem aumentado a presença de navios permanentemente na região, além dos que já estão lá no Japão. Sim. Mas para fazer isso, ele tem que resolver a guerra da Ucrânia e tem que resolver a guerra de Israel com Hamas, que está ocupando a marinha americana mais do que eles pensavam. Então, primeiro, o Trump vai resolver, na minha avaliação, caso ele seja eleito, ele vai tentar, né, e eu acho que ele vai conseguir, estabilizar a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. E depois, ele vai ver essa questão de Hamas com Israel para poder levar meios dos Estados Unidos, navios dos Estados Unidos, para reforçar a sua posição lá no Mar do Sul da China e lá no litoral, na costa ali do Pacífico, perto de Taiwan.
Professor, para ficar registrado, qual é a força militar dos Estados Unidos na região ali? Os Estados Unidos ele tem a 7ª Esquadra, como eu falei, que é um conjunto de navios. Ele tem um porta-aviões, daqueles 11 que eu comentei que os Estados Unidos tem. Um deles fica no Japão. Ele tem fragatas, contra-torpedeiros, submarinos, assim, uma quantidade razoável ali na 7ª Esquadra. Ele tem alguns navios em Guam, que é uma ilha que fica relativamente próxima. E o resto é Havaí, ali naquela região. Havaí, que já é mais longe, e San Diego, na Califórnia, que é mais longe. Esse aí. Insuficiente. Não é dissuasório a Não é. da China, então, não. o que os Estados Unidos têm feito? Eles têm mantido um outro grupo de batalha de porta-aviões na área, fazendo exercícios na região. Vai ali em Singapura, vai ali nas Filipinas, navegando ali naquela região. Mas o que aconteceu recentemente? Com esse prosseguimento da guerra de Israel contra Hamas, e eu acredito que os seus ouvintes também estejam acompanhando, aquela questão dos Houthis atacando o tráfico mercante, os Estados Unidos teve que levar um grupo de batalha do Theodore Roosevelt, que é outro porta-aviões americano, para a região do Oriente Médio. Então, se não tivesse esse conflito lá com os Houthis e com Israel, Hamas, ele teria um grupo de batalha inteiro que ele deixaria lá no Mar do Sul da China. Então, a questão de Ucrânia com Rússia e a questão de Israel com Hamas está sugando, digamos assim, uma energia militar dos Estados Unidos que ele quer concentrar lá na região. Por isso é que eu falo que o momento, militarmente falando, ele é bastante interessante para a China invadir, porque os Estados Unidos ele tem que se preocupar com a guerra na Ucrânia, tem que se preocupar com Israel e Hamas. Ou seja, é um momento, se o Trump assume e ele resolve essas duas questões, os Estados Unidos vão ficar livres para concentrar suas forças navais ali em cima da China. E aí a possibilidade dele invadir Taiwan, porque, na verdade, é o seguinte, embora a gente tenha discutido, eu tenha falado que eu acho que os Estados Unidos não vão atacar um navio chinês, a gente não tem certeza, né, Glauber? Pode ser que não, pode ser que os Estados Unidos ataquem. Então o chinês está olhando isso tudo. Então o momento de maior vulnerabilidade dos Estados Unidos na região, eu acho que é agora. Nesses próximos meses. Agora, o chinês, sabendo disso, ele não vai deixar os conflitos acabarem, né? Ele vai ficar estimulando outros pontos de atenção, né? Essa dos Houthis, pô, como é que eles não conseguem... É uma coisa inacreditável. Né? Um grupo daquele fazer o estrago que é uma coisa impressionante, né? Eu falo isso toda hora lá no Conexão Gel, lá no meu canal, e assim, os Houthis, eles são um pequeno grupo, eles ocupam cerca de 1/3, 1/4 do território do Iêmen, que é o país mais pobre da Península Arábica, né? Mas é que eles recebem ajuda do Irã. Né? O Irã tem uma indústria de defesa também bastante avançada. O Irã fornece esses drones para os Houthis, e os Houthis têm realizado ataques quase que diariamente ao tráfico mercante. É porque a nossa mídia, infelizmente, não mostra isso, né? Mas os Houthis têm efetuado ataques quase que diariamente ao tráfico mercante na região. 2 navios mercantes já foram afundados, Glauber. 50% a 60% de todo o tráfico mercante que passava pelo Mar Vermelho está passando pela Rota do Cabo, lá pelo Cabo da Boa Esperança, ali na África do Sul. Isso tem um gasto a mais, né, de frete de navio, ou seja, para você poder... O preço dos seguros para os navios ali foi para a estratosfera. Então, assim, é impressionante como que o Ocidente não consegue resolver aquela situação. Tivemos agora, sexta-feira, um ataque exitoso de drone Houthi em Tel Aviv. Eles lançaram um drone lá dos Houthis, lá do território dos Houthis no Iêmen. Esse drone foi voando, chegou em Tel Aviv, que é a capital econômica de Israel, matou uma pessoa, feriu 10. E aí Israel retalhou. De sábado a domingo, Israel fez um ataque forte contra o porto de Hodeida, que é o principal porto controlado pelos Houthis, e foi um ataque bem exitoso, né? Hoje de manhã eu ainda vi cenas de incêndio em alguns tanques de combustíveis lá do porto de Hodeida. A capacidade dos Houthis de combater um incêndio de grandes proporções, um incêndio de combustível, etc., mostrou-se insuficiente, e aquele incêndio está comendo aqueles tanques, todo o parque ali de reabastecimento ali do porto de Hodeida está sendo consumido pelo incêndio. Na última vez que eu olhei hoje, estava sendo consumido pelo incêndio. Então, o Glauber, esses caras estão fazendo esses ataques desde novembro, e o Ocidente não resolve essa situação. E aí isso obrigou os Estados Unidos, como eu comentei com você, a deslocar o grupo de batalha do Theodore Roosevelt, que é um dos 11 porta-aviões nucleares americanos, para a região, para tentar ajudar ali. Agora, acabou de acontecer, né? Um grupo de batalha que estava na região do Eisenhower voltou para Norfolk, na Virgínia, nos Estados Unidos, e aí o Theodore Roosevelt veio do Mar do Sul da China para a região, já chegou lá. Ou seja, então, toda essa capacidade militar que os Estados Unidos está gastando na região, obviamente, e se resolver a questão ali de Israel e Hamas, ele consegue pegar esse grupo de batalha do Theodore Roosevelt e botar no Mar do Sul da China. E aí você aumenta a presença de navios dos Estados Unidos na região, e isso obviamente pressiona qualquer decisão da China de fazer alguma coisa em relação a Taiwan. Em 2017, o Trump percebeu que era melhor trazer a Rússia para a Europa. Isso. Né? E naquele momento, a imprensa americana bateu demais, porque desde as eleições, desde a campanha do Trump, tinha aquela questão do apoio da Rússia, né? Isso. E parece que o Trump, ele foi bastante massacrado por essa aproximação com a Rússia. Inclusive, ele teve na Coreia do Norte também e tal. Já o Biden teve outra postura, o mundo entrou em guerra, né? Porque, exato. basicamente, o mundo está em guerra, né? E aí, aquela postura de 2017, ela ainda é válida para 2025? Eu quero dizer o seguinte, o Putin hoje, ele está em outro momento. Será que o Putin hoje aceita essa aproximação, ou ele está numa posição extremamente estratégica para o interesse da Rússia, porque ele avançou, né? Com a Rússia, com a China, ele avançou com o Irã, ele avançou com a Arábia Saudita. Ele está numa posição muito estratégica onde a Rússia pode ser o diferencial da balança. Como é que fica isso a partir de agora? A gente tem uma percepção da Rússia que não é bem a realidade. Então, na minha avaliação, a Rússia, ela vai querer negociar. A Rússia tá doida pro Trump vencer.
Não porque aí vem aquelas teorias da conspiração, de alguma ligação pessoal do Trump com Biden. Eu não compro muito essa... Biden não, Trump com Putin. Sim. Eu não compro muito essa história. Na minha avaliação, o Trump, ele é muito pragmático, né? Então ele sabe que o problema dele é a China. A Rússia, cara, era o maior fornecedor de petróleo e gás para a Europa. Ela perdeu esse mercado. Praticamente perdeu, né? Não perdeu totalmente, mas praticamente perdeu. Teve que correr atrás da Índia, dando desconto de petróleo, China, aumentou a venda de petróleo para esses dois países. Mas para a Rússia, aquele mercado da Europa era excelente. Empresas europeias que saíram da Rússia, por exemplo, empresas americanas... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, embora a Rússia esteja conseguindo aguentar bem essa questão das sanções econômicas, né, os números mostram que a Rússia está aguentando bem essa questão aí das sanções econômicas, mas isso eu não acho que seja para sempre. Então, na minha avaliação, eu acho que o Putin ele vai aceitar essa negociação do Trump, porque ele precisa voltar ao normal, ele precisa voltar à vida normal, porque o orçamento de defesa da Rússia subiu muito. Quando você sobe o orçamento de defesa, você desce em outros, que no curto prazo você não tem o resultado, mas no médio e longo prazo isso vai estourar. E a Rússia tem um grande problema demográfico, né? A Rússia está diminuindo de população. Esse é outro problema que a Rússia tem. Então acho que a Rússia, o Putin, primeiro, qual é o maior interesse do Putin? Ele continuar no poder. Ele quer ficar no poder até morrer. Esse é o objetivo do Putin e dos oligarcas russos em volta dele. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. No cenário global, eu acho que para ele era melhor voltar ao que era antes, né? Desde que realmente a Ucrânia não entre para a OTAN, não entre para a União Europeia, a Ucrânia fique enfraquecida, aqueles territórios que hoje a Rússia ocupa permaneçam com a Rússia, e eu acho que é isso que eu acho que o Putin vai aceitar isso. Eu não compro muito essa ideia, essas teorias de que a Rússia vai efetivamente continuar avançando e vai para cima de Kiev, vai avançar nas suas conquistas. Eu acho que a gente não tá vendo isso, ó. A gente não tá vendo, nós já estamos no verão, já estamos em julho, cadê a ofensiva russa, né? Será que ele quer? É isso que eu tô Ele não falando. tá satisfeito? Eu acho que ele tá satisfeito. Ele teve acesso ao mar. Isso. Ele manteve aquele Ele conseguiu ligar, se a gente for ver o mapa, né? Você vai ver que tem uma ligação com a Crimeia, que era uma preocupação que ele tinha, né? A Crimeia estava meio isolada, né? Então ele conseguiu uma ligação por terra com a Crimeia, né? Toda aquela faixa ali, todo aquele marzinho de Azov, aquele mar interior que tem ali, é todo russo agora, né? Cercado pela Rússia. A parte mais rica em termos de minerais da Ucrânia agora é Rússia, né? Toda aquela parte leste da Ucrânia é muito rica em minerais, efetivamente. Então eu acho que é isso. A Rússia vai se contentar com isso. Eu acho que a Rússia não vai avançar mais. Eu sei que tem muita gente que discorda, tem gente que fala que a Rússia vai até Odessa, que é o principal porto da Ucrânia. Eu não tô vendo isso. Pelo contrário, a Rússia, inclusive, retirou navios de Sebastopol. Aliás, esse é um ponto também interessante sobre esse conflito, né? O surgimento dos drones marítimos, né? Se você for me perguntar assim, Leonardo, qual é o evento, em termos militares, que te chamou mais atenção nesse conflito da Ucrânia? Drones marítimos. Porque isso não tinha antes. Esse advento dos drones, né, atacando os navios de guerra russos ali no Mar Negro, é uma grande novidade desse conflito. A gente já tinha visto drones aéreos, né? Drones aéreos a gente já tinha visto já em outras guerras. Mas drones navais, drones marítimos, não. Isso obrigou a Rússia a tirar os navios de guerra dela, da esquadra da Rússia, que ficavam em Sebastopol, e mudou para Novorossiysk, que é um porto russo no Mar Negro, mais afastado da Ucrânia. Caramba! E a Ucrânia que não tinha marinha. Ela veio com essa carta dos drones. Logicamente que teve ajuda do Ocidente, a gente não tem essa informação confirmada exatamente qual ajuda, mas a gente pode suspeitar que a OTAN, os Estados Unidos, aí estão por trás aí da ajuda para a Ucrânia desenvolver a tecnologia de drones, e essa, na minha avaliação, é a grande novidade desse conflito. A indústria de drones crescendo assim de uma maneira espantosa e fazendo a diferença. Porque, por exemplo, você não ouviu falar mais de navio de guerra russo atacando a Ucrânia. Sumiu. Você pode buscar aí no noticiário, você não vê mais navio de guerra russo fazendo ataque na Ucrânia. Você não vê mais navio de guerra russo bloqueando os portos ucranianos. Você lembra do início do conflito, aquela questão dos navios ucranianos não podiam sair dos portos ucranianos? Por quê? Porque a Ucrânia não tinha marinha. Sim. Né? A Ucrânia não tinha marinha. Aliás, isso aí é uma boa lição para todos os países, né? Você não ter marinha forte, bloqueio naval. A Rússia fez um bloqueio naval aos portos ucranianos, não deixando os navios mercantes ucranianos saírem com o trigo ucraniano, né? As riquezas ucranianas. Então, a primeira ação da guerra no campo naval foi a Rússia bloquear os portos. Uma coisa antiga, Galba. Coisa século XIX, século XVIII. A tática de você bloquear portos inimigos, guerra napoleônicas, pô. Isso já existia. Então, isso foi no início. Mas aí o que a Ucrânia fez? Começou a desenvolver essa indústria de drones, a fabricação de drones, e o primeiro ataque exitoso de drones ucranianos contra a Rússia aconteceu há um ano atrás só. Mas isso cresceu numa velocidade tão grande que levou agora, há pouco tempo, algumas semanas atrás, a Rússia tirar os navios de guerra dela de Sebastopol na Crimeia e levar para Novorossiysk. Então, acho que a questão dos drones navais é uma grande novidade nesse conflito. E o resto, a gente vê muito trincheira, minas terrestres, que é coisa de Primeira Guerra Mundial. Caramba, impressionante. O que nos leva também a fazer uma reflexão sobre a importância ainda dos exércitos, né? De massa, né? De você ter gente, uma grande dificuldade que a Rússia também teve. Foi morrendo gente, a gente não sabe os números exatos, né? Especula, 60 mil, 80 mil mortos, fora aí centenas de milhares de feridos, a gente não tem essa precisão de número. E a dificuldade da Rússia de recrutar gente, né, soldados para lutar no fronte ucraniano. Que pode ser a razão de a gente não tá vendo um avanço da Rússia nesse momento. Porque os caras que eles recrutaram ainda não estão preparados para efetivamente fazer esse avanço. Porque a gente não tá vendo um grande avanço russo agora. A linha de contato que a gente chama, né? A linha de contato ali da guerra, ela tá um pouco estabilizada. No leste ali alguma coisa ou outra. Teve alguma coisa em Kharkiv, ali no nordeste ali da Ucrânia. Mas a gente não vê um avanço russo como muita gente fala. Então eu acho que Trump vencendo, a partir de janeiro, fevereiro, ele vai sentar com Putin, vai sentar com Zelensky vai ter que aceitar a negociação e ele vai poder, e aí os Estados Unidos vai poder focar na sua grande ameaça, que na verdade é a China, que é o grande problema dos Estados Unidos, na minha avaliação. Agora, um outro ponto que acaba interferindo nessa necessidade do Trump estabelecer a paz e fazer um acordo com a Rússia é também o fato que os embargos econômicos, né? Qual é o termo técnico?
Não, pode ser sanções econômicas. Sanções econômicas. Isso. As sanções econômicas, elas não surgiram tanto efeito e, inclusive, trouxe um grande problema para os Estados Unidos, que é a negociação em outras moedas. Porque esse problema da desdolarização, isso aí também é um pânico para os Estados Unidos ao longo do prazo, e essa geopolítica global vai mudar totalmente se os Estados Unidos perder esse poder das negociações em dólar, né? Concordo com você. Essa é uma questão importante, sem dúvida, e eu queria se dividir, se você me permite, em duas coisas. Primeiro, a questão das sanções. Tá. A Rússia se preparou. Se a gente for olhar, isso também é uma lição importante desse conflito, se a gente for olhar a guerra antes dela começar, a Rússia aumentou suas reservas em ouro, a Rússia fez vários movimentos, né, para ela se preparar para esse conflito. Então já havia a possibilidade de ter o conflito e a Rússia se preparou para isso. A Rússia é um país continental, né? O maior país do mundo, geograficamente falando, com muitas riquezas minerais importantes. E aí tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente comentar, né, com seus ouvintes, né, a gente não esquecer. Até para valorizar o Brasil. Tem certas coisas que a gente não abre mão. A gente não abre mão de comer, né? A gente não abre mão de beber água, a gente não abre mão de energia. Isso tudo a Rússia tem. Então, esses ativos que eu chamo de ativos geopolíticos são ativos importantes. Então, o fato, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos um exportador de comida, é excelente. Nós temos água, é excelente. Nós temos que ter isso também na cabeça. Então, a Rússia tem isso. Então, você fazer sanção econômica com um país que tem esses ativos geopolíticos é mais difícil. A Rússia tem alimentos, a Rússia tem energia. Então, assim, isso na questão das sanções. Na questão do dólar, você está certo, mas o último dado do Banco Mundial mostrou que as reservas globais em dólar diminuíram muito pouco. Praticamente, elas reduziram. Essa história de mudar a moeda, de comércio, etc. Na verdade, a gente vê muito pouco. O dólar, para você ter uma ideia, ainda é mais ou menos 60% de todas as reservas globais, né, do planeta, né? Ainda é uma moeda, é a moeda de referência. Pode mudar? Pode, mas não vai ser rápido. A gente não está vendo assim o crescimento da moeda chinesa ou de uma outra moeda para substituir o dólar. Então, é um ativo geopolítico dos Estados Unidos. A moeda americana é um ativo geopolítico. Não tenha dúvida que China, que Rússia quer mudar isso, mas é difícil. Não é fácil mudar isso. Demora, porque, efetivamente, os bancos centrais dos países têm as suas reservas, maioria em dólar. Sim. Isso é fato. Sim. Mas esse movimento também preocupa, né? Preocupa, sem dúvida. E outra coisa, só para lembrar também aos ouvintes, quem acompanha, por exemplo, a movimentação de ouro no mundo, subindo. Isso. China comprando, Índia comprando, é um dado também que a gente precisa prestar atenção. Por que a China está comprando tanto ouro? Né? Será que tem a ver com Taiwan? Será que tem a ver com outra coisa? Será que a China está se preparando, como a Rússia se preparou para um conflito, né? Alguma coisa nesse sentido? O crescimento do ouro, na minha avaliação, é um sinal de alerta de que algo mais possa vir por aí. Então é algo que a gente precisa acompanhar, mas em termos de substituição do dólar como moeda de referência global, eu não consigo ver assim no curto prazo. Se for, é coisa de médio, longo prazo, se a geopolítica global mudar, né? E a gente vê os Estados Unidos sendo realmente... A gente fala disso, né? Os Estados Unidos decaindo, os Estados Unidos não ser mais a potência global, mas os Estados Unidos têm uma capacidade de reinvenção impressionante, principalmente pela questão do conhecimento, né? Os Estados Unidos investem muito nas suas universidades, nos seus centros de pesquisa, e você vê aí grandes empresas aí de área de tecnologia são americanas, né? Então, essa capacidade dos Estados Unidos de se reinventar, quando você acha que os Estados Unidos está caindo, os Estados Unidos, vai acabar os Estados Unidos. Não é bem assim. A gente vê que os Estados Unidos têm realmente a máquina da economia americana, principalmente investindo em tecnologias novas, investindo em cabeças boas, atraindo imigrantes. É só a gente ver o mapa de imigrantes. Isso. Só a gente ver a quantidade de gente querendo ir para os Estados Unidos, querendo fazer faculdade nos Estados Unidos, pós-graduação, etc, etc. E as empresas americanas, elas atuam demais nisso, né? Dando incentivo nas universidades, bolsas para as universidades americanas. Então isso aí é um ativo muito forte. Então eu acho que a moeda americana deixar de ser a moeda de referência global, eu acho que isso ainda demora. Mas é, sem sombra de dúvidas, um objetivo dos outros países. Não tem dúvida disso. É um objetivo. Acabar com essa força do dólar dos Estados Unidos, que é um grande ativo para os Estados Unidos, sem dúvida. Sim, as melhores mentes vão para lá e aí essa dependência da tecnologia acaba que fica na mão Não, é fundamental. das empresas da porque universidade. as empresas americanas, e eu acho que a gente deveria copiar isso aqui no Brasil, elas enxergam nas universidades o celeiro para justamente isso. Então investem com bolsas diretamente nas universidades para determinados projetos de interesse das empresas, né? E isso vai gerando todas as empresas, essas novidades todas tecnológicas que nós vimos nesses 10, 20 anos aí, né? Não preciso citar, né? Redes sociais e as empresas de tecnologia. Então, assim, impressionante. É só você ver os números das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É uma receita, assim, inacreditável, né? Por quê? Porque eles investem muito em mão de obra qualificada. O que eles fazem? Eles investem nas universidades, as empresas investem nas universidades, dão bolsa. Aí aquele garoto brilhante, que você conhece lá perto da sua casa, né? Lá em Brasília, aquele garoto brilhante da escola, esse garoto vai para os Estados Unidos, porque lá tem bolsa. E aí ele estuda uma universidade daquela e fica. E aí os Estados Unidos vão tendo aí uma mão de obra de qualidade que realmente é impressionante. O indiano vai para lá, o indiano vai para lá, o chinês vai para lá, o brasileiro vai para lá. Sim, né? sim. Então é algo que nós precisamos acordar, né? E assim os Estados Unidos vão se reinventando e vão se mantendo na primeira posição. Sim.